Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje eu vou receber uma convidada muito especial. Ela é empresária já há muito tempo da área circense. O nome dela é Marlene Querubim. Então eu espero que vocês aproveitem muito tudo que ela tem para ensinar, todo o conhecimento aí, toda a trajetória que ela tem, e eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso. Muito obrigada por ter vindo, Marlene. Eu espero que você goste de participar. Eu adoro fazer esse tipo de gravação, trazer pessoas assim batalhadoras como você, que eu admiro muito o trabalho. Eu queria que você começasse com a gente contando um pouco da sua história, compartilhando toda a sua batalha e tudo que você tem para ensinar para nós, por favor. É um prazer compartilhar com vocês um pouco da minha experiência. A minha história é um pouco diferente, né, das famílias tradicionais de circo. Eu não nasci no circo, mas eu fugi literalmente com o circo. Realizei o sonho de muitas pessoas, né? Que quer fugir com o circo. E lá se vão mais de 45 anos nessa empreitada. Caramba! Em princípio, eu entrei para fazer a gestão do Circo Vostok, de fazer o marketing, realizar a direção do espetáculo. E viajei o Brasil e a América Latina toda com eles. E depois resolvi montar o Circo Espacial. Legal, e esse circo já está aí faz tempo, né, o Circo Espacial? Esse ano comemoramos dia 9 de agosto, 40 anos. E esse Circo Espacial, ele é seu mesmo? Você que teve a ideia, a criação, tudo desde do zero? Como que aconteceu ele? Sim, começou comigo. Inclusive o nome do circo foi meu filho mais velho, o Jackson, que sugeriu na época. Ele era uma criança que tinha em torno de 5 para 6 anos, e aí a gente perguntou, né? Nós estávamos uma equipe preparando todo o lançamento do circo e ainda não tínhamos o nome. É muito comum no mundo do circo você usar o nome da família. Então todo mundo, por que você não põe Circo Querubim e tal? Certo. Mas eu queria um nome diferente, porque nessa época, 40 anos atrás, nós tínhamos grandes circos no Brasil. Né? Tínhamos Orlando Orfei, Garcia, Tiane, Portugal e outros mais, que todos usavam sobrenomes. Certo. E aí eu falei, não, eu quero criar algo novo, diferente. E aí quando eu falei para ele isso, meu filho olhou para mim e falou assim, mãe, por que você não coloca Espacial, a nova era do circo? Então eu acho que foi assim, essa inspiração do meu filho que me deu todo o norte para ir trabalhando com o cenário, com os figurinos, tudo. E lá nesse circo você faz a gestão? Conta um pouco como que você faz. Você que dá conta de tudo? Desde que nós montamos, eu sempre fiz a gestão do circo, né? Eu sempre estive à frente da administração. Para mim, desde o início foi muito fácil, porque eu já tinha essa visão. Eu acho que os líderes nascem, né, com essa visão de liderança. Já, né? É um perfil já. Né? Eu sempre, desde nova, eu comecei a fazer teatro aos 12 anos. Naquela época era permitido você trabalhar, e eu comecei a trabalhar na prefeitura com 12 anos. Aos 19 anos já era chefe de departamento com mais de 12 pessoas sob minha responsabilidade. Então eu acho que essa questão da liderança sempre foi meio natural, porque eu venho de uma família muito grande e sou a filha mais velha. Então eu tinha que mandar em todos os menores. Eles já eram responsabilidade sua, né? Exatamente. Então eu brinco que eu treinei ali a minha gestão de equipe e tudo isso com os irmãos mais novos. E é bom a gente trazer também isso, que eu estive lá, tem bastante gente da sua família que trabalha junto, vocês também, sempre deu tudo certo? Vocês sempre tiveram uma boa relação? Como que foi? Sim, sempre. Na verdade, desde o princípio, quando eu montei o circo, eu sempre deixei bem claro aonde está o profissional e aonde está a família. Então, você não pode misturar muito isso. Você tem sua família ali, porque o circo é uma empresa que trabalham várias famílias. Né? Por isso que todo mundo, o circo é circo familiar. Não, ele é uma empresa que trabalha muitas famílias. Isso em todos os circos. Então, você tem que saber administrar onde termina os laços familiares e aonde começam os laços profissionais. Então, eu sempre adotei alguns métodos. Por exemplo, nós moramos no circo, eu faço questão de morar no circo até hoje, eu gosto de morar no circo. Então, os trailers todos são um do lado do outro. Eu criei alguns protocolos, por exemplo, para conversar sobre assuntos de trabalho, eu levo para o escritório, que eu tenho uma carreta escritório. Então, naquele horário, naquele momento, a gente vai tratar das questões profissionais. Então, enquanto você está ali no escritório, você vai discutir avaliar o teu trabalho, se está sendo bem executado, como é feito, eu passo todas a questão de planejamento, de estratégia, tudo isso. Isso em todas as funções.
sempre desde o começo, o circo envolve muitas pessoas. Então você tem o elenco artístico, você tem a parte técnica, você tem a parte de logística, você tem a parte de comunicação, então você trabalha com muita equipe. Então você tem que ter um diretor para cada equipe dessa. Então teve a ocasião de eu estar em turnê pelo Brasil de ter mais de 100, 120 pessoas trabalhando comigo. Né? Numa montagem do espacial era comum eu ter trabalhando aí 30, 40 montadores, né? Motoristas, já tive 11 caminhões. Então, e outro mais, pintores, eletricista, quer dizer, você tem muitos funcionários. Então, se você não tiver um chefe em cada setor desse, para você tratar diretamente ele, ter os seus colaboradores, que eu não gosto muito da palavra colaboradores, mas ter os seus prestadores de serviços, eu acho que não anda, né? No circo tem que estar muito sincronizado, tem que estar tudo muito perfeito. Sabe o que eu ia te perguntar também, analisando assim seu perfil? O que você acha quando eles falam que o dono ele tem que sair do operacional, sabe? Se afastar da empresa e deixar rodando? Você é a favor? Porque pelo que você passa, parece que você participa bem de tudo. Tudo passa por você aprova, não aprova. Nem sempre, na verdade eu delego bastante. Mas eles te passam ou não? Tem coisa que eles decidem sozinhos? Não, tem coisas que eles têm que decidir sozinhos, já tem autonomia para isso, né? Claro que são muitos anos, então você tem, por exemplo, eu tenho muitas pessoas que trabalham comigo há mais de 20, 25 anos, 30 anos. Então já conhece o meu perfil, já conhece o perfil da empresa, já sabe exatamente o que tem que fazer, né? Então é mais fácil. Agora eu acho que quando você tem... Na verdade, assim, depende de que empresa nós estamos falando. Tem empresa que o dono não precisa estar lá, é uma franquia e não vai estar em todas as franquias, porque já criou um método e esse franqueado vai repetir esse método. Você tem uma indústria que já está implantada, que tem uma planta toda bem coordenada, que não precisa estar presente. No caso do circo, eu quero estar presente porque eu gosto do estilo de vida. Então não é só o lado profissional, é o modo de viver, porque o circo é uma empresa diferente, né? Entendi. E assim, dá pra ver que você tem uma paixão com isso, né? Você, antes de a gente começar a gravar, você falou que você tem um livro que fala sobre a gestão, né, de circo. Você pode trazer um pouco só do que te chamou a atenção, do que é diferente no circo das demais empresas pra gente, só para até eu conhecer um pouquinho melhor, porque eu não entendo muito bem, sabe? Ia ser até bom. Será um prazer para resumir, claro. Assim. Eu escrevi o primeiro livro, né, do circo, que se chama Marketing de Circo, em 2003, compartilhando, foi o primeiro da América Latina, inclusive, compartilhando um pouco do dia a dia do gestor, com referência à comunicação do circo, o marketing, os patrocinadores, o merchandising, tudo isso em 2003. Agora, em 2020, eu há muito tempo já tinha adotado alguns rascunhos, como diz o outro. Vim escrevendo as minhas observações sobre a gestão do circo. Porque você tem que entender que, né, o gestor do circo ele tem que ter uma equipe perfeitamente alinhada. Porque quando você está em turnê, né, você na segunda-feira, por exemplo, você está na logística, você desmonta o circo no domingo à noite, olha, o último espetáculo termina 10 horas. Você começa a desmontar uma estrutura que abriga 2.500 pessoas. Né, um circo de 44 por 54, bem grande. Você tem que estar tudo muito bem organizado, bem acomodado, na sequência certa da montagem. Porque você imagina que quando você chega na próxima praça com 35 trailers, com carretas, você tem que ter isso muito bem planejado e na hora de executar bem feito. Porque se você esquecer um parafuso importante da cúpula, por exemplo, você não consegue montar a lona. Digamos, entendeu? Então tem que ser muito bem planejado, bem organizado. Eu costumo brincar e dizer o seguinte, que na verdade o circo ele é tão único que você pode imaginar uma empresa que ela pega todos os seus equipamentos, todo o seu indumentário, todos os seus automóveis, tudo isso e muda toda semana. Então, o circo é isso. Tem que levar tudo. Tem que levar tudo, você leva tudo, né? Tudo que você precisa, inclusive, eu até esses dias estávamos falando a respeito disso, nós, no passado, inventávamos, criávamos equipamentos, porque às vezes não dava tempo de você chegar na cidade e mandar fazer num torneiro mecânico, ou num... E aí tinha que se virar. Tinha que se virar. Então, esse olhar do gestor circense
do dono, né, do circo, que no circo a gente chama mais o gestor de dono, né, existe uma tradição, né, porque até o circo tem um vocabulário próprio, tem toda essa questão da cultura circense, tem. Que legal. Inclusive, a gestão do circo é tão interessante que nós, no passado, nos reunimos no Brasil inteiro e criamos um caderno de normas técnicas. Então, hoje existe um caderno de normas técnicas referente ao circo. Entendi. Da parte de engenharia, tanto da parte de engenharia de montagem, como a engenharia de equipamentos, como o vocabulário que a gente usa no circo. E essa parte toda aí, vocês que foram criando, pelo que você está falando, nós né? Fomos criando. Foi na vivência mesmo, passando pela perrengue, digamos assim, vocês foram criando saídas, né? A gestão também, você que foi criando, construindo os métodos lá dentro, para dentro tudo certo. Sim, eu aprendi quando entrei no circo alguma coisa com o seu Alexandre Vostok. Legal. E depois fui criando, porque cada circo cria sua metodologia, né, de borderos para as bilheterias. Hoje é tudo informatizado. Mas nós somos na época que é o bilhetinho ali, que você tinha que vender, e que 90% da bilheteria, quase 100% era em dinheiro. Você entendeu? Hoje você opera com cartão de crédito, você vende o ingresso antecipado. Antigamente a pessoa que chegava na hora para comprar ingresso. Então a gente passou por várias fases. Investia primeiro para depois ver o retorno. Exato. Sempre né? Sempre você investe antes para depois ter o retorno. Então, por exemplo, você vai planejar uma cidade, que nós chamamos de planejar uma praça. Você tem que ir pelo menos com 60 dias de antecedência, pesquisar o terreno que você vai instalar, você tem condições de receber essa companhia, preparar esse terreno, pedir instalação de água e luz. Nossa. Né? Mas antigamente a gente pedia até orelhão, né? Hoje você tem os telefones celulares que você não precisa só conectar no Wi-Fi e pronto. Mas tudo isso existe uma metodologia que o circo criou. Entendi. Você pode imaginar que você tem aí a praça de alimentação. Na praça de alimentação você tem uma gama de processos. Você tem que ter a parte que serve a bebidas, as comidas. É bastante coisa, hein? É muita. Então, por exemplo, você tem que ter a manutenção dos equipamentos, a manutenção dos veículos. Gente, eu vejo os empresários reclamando, vai cuidar de um circo, então. Não é brincadeira, tem que ter, acho que, muito amor também, né? Porque vocês trabalham levando alegria para as pessoas. O público normalmente só vê o resultado desse amor que eu brinco, né? Só vê a apresentação no picadeiro. Então, por trás disso, existe 3 vezes mais pessoas trabalhando do que aquelas pessoas que estão na frente ali. E assim, quando você começou, você já tinha esse amor, esse encantamento pelo circo? Desde o dia que eu pisei no circo, eu tenho esse encantamento. E tem que ter, né? Porque eu acho que deve passar por uns momentos aí que às vezes só o amor mesmo que mantém, né? A gente passou vários momentos, porque o circo, por exemplo, nós passamos 3 crises econômicas bem difíceis. Eu ia te perguntar isso mesmo. Exatamente, porque você não consegue fazer o planejamento. Você tem o plano Collor, por exemplo, o plano real, o plano não sei o quê. Então a gente passa por vários, porque é o seguinte, nós dependemos da bilheteria. O circo é uma das poucas culturas que nos últimos 300 anos dependeu exclusivamente da sua bilheteria. Entendi. Né? De 20, 15 anos para cá, que a gente, depois de lutar muito, né, que a gente teve à frente dessas lutas, conseguimos alguns editais para poder ajudar alguns circos e tal, mas 100% o circo depende de sua bilheteria. Então, a gente precisa fazer um fluxo de caixa. Né? Vocês não recebem ajuda de nada, de ninguém, só a bilheteria mesmo. Só a bilheteria mesmo. Gente. E alguns circos o patrocínio. O Espacial durante muitos anos teve patrocínio. Depois, com o advento da Lei Rouanet, a gente perdeu os patrocínios porque as empresas começaram a se auto-investir nos institutos. Né? Aquela verba que ia para o circo começou a ir para instituto, então a gente não teve mais acesso. Né? A gente acabou perdendo os patrocínios. O circo enfrenta várias dificuldades. Por exemplo, a Lei Rouanet para a gente não funciona porque quem tiver em temporada, quem estiver viajando, eu preciso dar um roteiro meu de 1 ano, que eu não sei onde vou estar, porque muitas vezes eu vou para a cidade X, eu chego lá, não tem terreno, daí eu tenho que mudar para Y, entendeu? E muitas vezes, tanto o gestor público, como os patrocinadores, como as agências, não entendem que o circo é itinerante. Aonde ele estiver, ele está recebendo família, está recebendo criança, então ele é um espaço de mídia muito importante, né? Ele é digamos assim, uma mídia alternativa muito eficaz, porque daquele momento que as famílias estão reunidas ali, a mensagem que ela receber vai ficar linkada à memória afetiva. Com certeza. Nós fizemos algumas campanhas no passado, por exemplo, eu fiz uma campanha com a Melita, com a Balduco. Até hoje as pessoas assistiam, Espacial, aquele que fez a campanha que a embalagem vazia valia ingresso. Então é muito importante.
E é ruim não ter esse apoio, né? Porque é uma atração, atrai pessoas. Na verdade, eu nem falo como apoio, de utilizar mesmo o circo como uma mídia alternativa. Não é, exato, porque é educativo, traz essas memórias. Mas as agências de hoje, na verdade, a maioria só conhece, né, não conhece o circo com esse poder, né? Porque, por exemplo, hoje, nos últimos 20 anos, a internet entrou muito forte. E aí ficamos só na telinha. As pessoas acham que o circo não existe. Nós temos 600 circos no Brasil vivendo muito bem. Então, é um público que as agências, que os anunciantes têm que dar uma olhada. E você acha que com tudo isso tem como fazer esse resgate? Porque eu acho que passou pela fase da internet e futuramente pode ser que as pessoas queiram resgatar esses momentos, né? Porque não, eu acho que estão resgatando. Não é, na verdade, porque não dá para ficar só na frente da... Não, a gente tem uma frequência muito grande de pessoas que vão ao circo no Brasil e que vão, por exemplo, no Espacial. A gente está em temporada em São Paulo faz 3 anos. Sim. E a gente tem um público muito bom. Porque, assim, trazer esses momentos, sair um pouco da telinha e, sabe, uma parte ali com a família, eu mesmo fui lá no seu circo, traz uma emoção, assim, é um momento totalmente diferente. Fora que é um lugar, eu mesmo falei pra você, que é familiar, acolhedor, né? E eu vi lá você trabalhando lá, fazendo de tudo. Adoro. Nossa, então, é isso aí que eu acho legal. Você falou que você tem uma equipe bem alinhada, né? Você teve dificuldade para montar? Porque tem bastante empresário que vem aqui e fala pra gente que tem dificuldade para encontrar prestadores, né? Que eu também não gosto muito da palavra colaborador. Colaboradora, a pessoa é colaboradora, não recebe nada. Ela não recebe, né? Eu também penso. Por exemplo, trabalho social, para mim é colaborador. Agora, quando você paga, não tá colaborando. É prestador de serviço. É prestador. E aí você teve dificuldade para alinhar ele certinho ou você deu sorte? Teve pessoas com a mesma... Eu acho que nós tivemos já 3 gerações né, de equipe. 4 gerações, porque cada 10 anos, mais ou menos, a gente troca. Assim, não é fácil hoje, né? Hoje eu vejo que está muito difícil, porque a grande maioria hoje, eu digo que é a geração mimimi, que você não pode falar nada que a pessoa se ofende. Não pode falar nada, não pode cobrar nada. Exatamente, você quer ensinar, às vezes, né, aquela pessoa, olha, você pode fazer assim, pode fazer assado, dar uma instrução, e às vezes a pessoa não recebe isso bem. Por outro lado, eu acho que grande parte disso, nós estamos sofrendo uma mudança grande. Né? Eu acho que agora os pais, os colégios, as escolas viram que a tela do celular atrapalha o aprendizado, ainda mais quando vai para essa criança muito cedo. Por quê? Na verdade, nós temos hoje uma educação permissiva, eu acho. Né? Tudo é permitido. Tudo pode. Tudo pode. Eles escolhem, eles que decidem. Então, não pode. Você não pode dar para uma criança o poder de decidir uma escolha com 4, 5 anos. Ele não tem esse poder de decisão. Não é? Então, acho que os pais transferiram isso, porque vem de uma geração muito rígida, por exemplo, da minha geração, da geração dos meus pais, uma educação muito rígida, uma educação totalmente permissiva. Quer dizer, os pais se perderam um pouco nisso. Então, às vezes eu observo ali no circo, né, o comportamento das famílias. Eu falo, gente, não é possível essa mãe e esse pai pedir para uma criança de 2, 3 anos decidir uma coisa que ela não tem estrutura emocional para decidir, entendeu? Então, eu acho que grande problema com nossos funcionários depois, com nossos prestadores de serviço, é que eles vêm de uma estrutura desorganizada onde tudo é permitido. Então, como é que um chefe, um coordenador de área, um chefe de equipe vai cobrar se ele não acha certo? Entendeu? Então, eu acho que está um pouco confuso isso na sociedade. Nós precisamos voltar a ter o respeito, né? O respeito por aquilo que é permitido, o que não é permitido. Hoje, as pessoas questionam tudo. Mas por quê? Você entende? Então, assim, eu acho que a pessoa tem que aprender, porque quando você questiona... Mas, assim, eu não queria usar uma palavra que é uma palavra muito forte, mas quando você está cumprindo uma tarefa, cumprindo uma ordem, primeiro você faz, depois você discute. Entendeu? Primeiro você faz o que o teu chefe está te pedindo, o que o teu encarregado está pedindo, depois você discute por quê. Porque a obediência no executar a tarefa, eu acho importante. Porque às vezes é uma questão de vida e morte. Por exemplo, no circo, eu tenho lá as pessoas que colaboram no palco ali, que vão puxar um fio, que vão cuidar de um guincho, que vão fazer coisa. Na hora que o chefe dá uma ordem para ele, faça isso, é o diferencial entre salvar uma vida que está ali ou não. Quer dizer, se o cara falar, mas por que eu vou fazer isso? Então, você entende como é que eu estou falando? Então, isso para mim é em todos os segmentos. Quer dizer, às vezes o cara tem que só
executar a ordem. Aí depois ele vai dizer, olha, dá para você me explicar por que você me mandou fazer aquilo? Por que foi urgente? Por que foi urgente, por que não foi, ou por que eu tinha que fazer daquela maneira. Hoje o pessoal discute antes, né? Por que eu tenho que fazer isso? Se o seu chefe está te mandando, pedindo para você executar essa tarefa, executa. Executa, e depois pergunta. Com certeza tem um motivo. Exatamente. Então, a minha observação nos últimos 10 anos, por exemplo, né, acho que é isso que eles estão falando. O circo é um pouco diferente porque nós lidamos com talentos. Então, quando você vai contratar, você já procura contratar alguém que você diz, olha, esse aí tem uma expertise nessa área e eu não vou precisar ter trabalho com esse ensinar, treinar muito, ele já vem. Nós temos uma escola permanente no circo. E legal. Quando a gente ensina, quando nossos mestres ensinam, eles já ensinam isso. Vocês têm que cumprir a tarefa. O circo é que nem a ginástica olímpica, que nem outras habilidades que o ser humano desenvolve com o seu corpo, que tem que ter treinamento. E treinamento, entendeu? Né? Sempre, cada vez, você tem que ficar melhor. Então, se aquele artista não tiver vontade de treinar, de melhorar, ele não serve para o circo, né? Não adianta ele ter talento, porque às vezes o cara tem talento, só que ele é insubordinado. Então, não é bom para o circo. É o que eu falo, né? Quando a pessoa é muito insubordinada, ela tem que montar a empresa dela. E aí ela faz o que ela quer. Enquanto ela tá Mas quem não sabe obedecer, não sabe mandar. Então, aí ela vai ter que... Mas ela aprende fora sozinha, né? Porque vem aqui, passar nervoso... Porque, gente, eu acho assim... Se você tá lá dentro de um ambiente de trabalho, né? Na junção ali de forças para construir um propósito... Ficar questionando, você não tá na sua casa pra você ficar questionando. Não, tem coisa que você não precisa do porquê. Né? É só executar. É só fazer e acabou. Agora, se você quer saber muitos porquês, você monta sua empresa e junta os seus porquês, né? E aí você vai ter suas respostas. Exatamente. Porque é até bom, porque aí quando ele estiver passando por essa situação e ele precisar de uma atitude de urgência... E ele for questionado, ele vai lembrar. Vai, com certeza. Era isso que eu fazia. Né? Então, eu acho que... Eu concordo com você também em relação a muito isso. Eu vejo muitas pessoas falando assim, eu acho que as pessoas hoje estão corajosas porque tudo elas pedem demissão, tudo elas são mandadas embora. Tudo bem, pode estar acontecendo isso, mas eu acho que até certo ponto tem responsabilidade. Então, vamos ver como elas vão estar daqui para frente, porque assim, tem o Bolsa Família, tem o governo, né, você fica contando lá com benefício de R$800, entendeu? Então, assim, agora, tudo bem, vou pedir demissão, tenho Bolsa Família, mas e depois? Aí a gente vai ver o resultado que vai vir. Porque as empresas, elas estão ali também para te ensinar grande coisa. Com certeza. Eu aprendi muito trabalhando, entendeu? E assim, eu não estava naquele cargo, a gente escuta, aceitando ou não, depois outra oportunidade você aprende e pergunta, e é por aí. É formação. Entendeu? Eu acho que o prestador de serviço, o funcionário, seja qual o título que queira as pessoas falar, quando ele é curioso, ele chega e pergunta, olha, como é que eu faço Só curioso, isso? não querendo te questionar, Não, né? só curioso. É diferente. Quer aprender. Tem sede de aprender. É diferente a posição. E aquela pessoa que tem sede de aprender, ela não pergunta quanto que eu vou ganhar. Porque hoje as pessoas, a primeira coisa, quanto eu vou ganhar? Você nem sabe se a pessoa não tem mais isso de aprender, né? Não. A pessoa não sabe nem como é que você vai oferecer teu serviço. Então, para mim, a mesma função... E a pessoa tem várias maneiras de você avaliar. Tem aquele que executa uma função com toda a categoria, com profissionalismo, com esforço. Tem aquele outro que faz a mesma função, só faz. Então você tem um diferencial nisso. Às vezes a pessoa fala assim, olha, tem o mesmo bailarino, vou dar um exemplo. Observa o bailarino, você vai ver. Tem uns que você diz, esse merece mais que o outro. Você entende? Por causa da expressão, por causa do esforço, é a mesma função. Que se entrega mas mesmo. A entrega é diferente. Você entende? Então, acho que nós que trabalhamos com a área artística, você tem que olhar muito isso. É a entrega que aquela pessoa está fazendo para o público. Né? E eu sempre lembro de uma história que eu contei e conto em algumas palestras que eu faço, de um engenheiro que chegou para o mestre de obra dele e falou, olha, você trabalha comigo há muitos anos, eu confio muito na execução do seu trabalho, eu preciso viajar e eu vou deixar contigo o dinheiro para você construir uma casa aqui nesse terreno. Eu não posso acompanhar, então você faça o melhor para mim, que eu preciso viajar daqui 60 dias eu volto. Beleza. O engenheiro viajou, voltou. Quando voltou, entrou pela casa e o mestre acompanhando. Ele viu piso de segunda, o outro quebrado. Quer dizer, o cara fez tudo pela metade. Mas fez tudo pela metade.
Aí o engenheiro pegou a chave e falou, essa a casa que eu estou dando de presente. Nossa. Então, o que eu sempre conto essa história para os meus colegas, você nunca sabe quando aquele objeto, o resultado daquilo que você está fazendo, se é um objeto, se é uma arte, se é pode ser seu no futuro. Então, você tem que fazer como se fosse para você, fazer o melhor. Né? Então, as pessoas não sabem disso. E assim, o que você aprende lá trabalhando, todo o conhecimento do dia a dia, o conhecimento também você não perde. Não, ninguém vai te roubar o conhecimento. Ninguém vai te roubar. Então, essa experiência toda, eu acho que as pessoas não estão mais vendo isso, infelizmente. Né? Por conta disso, porque eu acho que existe dentro da casa os pais muito permissivos. Então, eles permitem qualquer coisa. Aí, quando essa pessoa, né, homem, mulher, sei lá, o que for, vai para o mercado de trabalho, para mim, tudo é permitido, você entende? Eu não tenho que seguir regras. E também não vou aprender nada aqui, não vai me somar em nada. Entendeu? É triste isso, porque na verdade eu gosto muito de trabalhar com gente que gosta de aprender, que gosta de fazer, que gosta de quer ser um bom profissional. Que quer ser um bom profissional. É uma pena mesmo, é lamentável, porque eu já trabalhei muito, às vezes, sem receber, porque estágio sabe como que é. Mas assim, não só a minha profissão, mas tudo que a gente faz precisa passar pela experiência. E em muitos lugares também você já entra oferecendo, né, o que você tem para agregar, para depois você ver o que você vai ter de retorno. O circo não vai antes na cidade, investe tudo para depois ter o retorno. Ele precisa mostrar o que ele vai. Precisa mostrar, isso que eu digo. Você precisa mostrar a sua capacidade. Para depois você ter o retorno. Aí se não tiver, tudo bem, você sai do lugar. Aí você vai para outro lugar, entendeu? Mas você já vai capacitado, né? Aí eu queria também saber se você teve já algum problema, essa febre de doença ocupacional, sabe, que tá todo mundo falando sobre. Se você já passou por alguma situação lá, se vocês têm preparo para isso, já passaram por alguma dificuldade com isso? A gente, na verdade, assim, o circo, ele, às vezes, ele fica um pouco em paralelo com essas coisas. Por exemplo, claro, lesionar é muito normal no circo, às vezes você tem uma lesão, mas para isso que os artistas se preparam muito. Né? Certo. Depende da situação, depende, por exemplo, é muito raro porque a gente prepara muito eles. Mas doença emocional é difícil ter lá, deve ser, né? Porque difícil, é outro trabalho. Você trabalha com o público, né? Você trabalha com alegria. Com alegria, né? Tem, não vou falar para você que não tem, porque tem em qualquer lugar. Mas, por exemplo, o fato da pessoa trabalhar ali no picadeiro, ela já se autoalimenta. Então, vamos dar um exemplo, a depressão, que é uma doença que agora todo mundo está deprimido, né? Não sei, todo mundo nasceu deprimido agora. Pois todo mundo tudo é depressão, tudo entende? Existe depressão, sim, eu respeito pra caramba, e eu acho que tem que ter tratamento, e quando a gente vê algum sinal... Mas de quem for depressivo mesmo, né? E não quem acha que não, a tristeza é normal a pessoa ficar triste um dia. Às vezes tem altos não é porque você tá triste um dia, você é depressivo. Você entende? É o que eu falo pra eles, precisa de um diagnóstico, tratamento correto, e não sair por aí falando, né? Exatamente. Porque a gente só consegue tratamento tudo certo quando a gente vai atrás. E a pessoa tem que procurar. E é algo muito sério para não ser banal. Exato. Eu acho que banalizaram. Exato. Banalizou Esse é o fato. Eu respeito profundamente. Eu acho que a depressão é uma doença muito séria que estão banalizando. Estão banalizando. E não tô deprimido. Pô, pelo mas amor não de Deus. somos nós. Não é a gente que vira e fala tudo é depressão. Não, pelo contrário. A gente dá o respeito devido, né? O problema são aquelas pessoas que acham que tudo é depressão, tudo, igual falam lá, tudo é autismo. As doenças, elas precisam ter um olhar. Elas precisam, mas não é banal. O assunto é muito sério. Por isso que eu queria saber, porque assim, como é algo que tá vindo, e no circo as pessoas vão lá no picadeiro, trabalham com alegria, tudo, queria saber se lá também acabou afetando isso, se as pessoas começaram, porque tem muito marketing aí também falando, você tá depressiva, a culpa é do seu patrão. Se você tá assim, a culpa... Tudo é culpa de alguém, menos da pessoa, né? Tudo é culpa... E tem muitos casos que não tem nada a ver de onde você trabalha. É físico, né? Você tem que tomar um remédio. É químico, né? Na verdade, às vezes não tem nada a ver. Reposição de vitaminas. E aí eles estão aproveitando, se aproveitando. Por quê? Porque as pessoas estão falando isso na internet. Eu queria saber se você já passou alguma vez por isso, se já foi a gente investiga bem. Se tem alguns sintomas... Vocês conseguem perceber, né? Conseguem perceber. E tem que ir atrás de fazer tratamento. Você tem que ir ao psicólogo, ao psiquiatra, se for preciso, ao médico que precisa tratar disso. Mas a gente teve poucos casos e bem raros, e eram casos sérios que realmente tinha que ter acompanhamento médico e tudo. Então, quando você teve o caso, você levou a sério. Com certeza.
Agora, quando é mimimi, a gente já sabe. Não a pessoa está deprimida para trabalhar, mas ela vai para uma festa. Tá ali na balada. Entendeu? Então, hoje as redes sociais denunciam tudo. Né? Tá certo. Qual foi, assim, eu sei que vocês passaram por muitos desafios, sabe? Teve algum marcante, assim, na sua vida? Ou recentemente, que você queira compartilhar com a gente? Olha, eu acho... Até mesmo como aprendizado para os empresários. Eu acho que assim. O mais difícil para todos os empresários, né? E aí não foi só meu caso, mas especificamente o circo, que dependia do público, foi a pandemia, né? Nós ficamos 2 anos e meio sem trabalhar. E a nossa única fonte de renda é a bilheteria, é o público. Não tinha muito o que fazer, Não tinha o que fazer. Na verdade, quem era da música conseguiu fazer live, mas o circo, a gente tentou fazer live, não funciona, porque o circo, a emoção ao vivo. Né? É aquela emoção ali de estar o espetáculo ao vivo, tudo. Então, acho que foi, assim, dentro dos desafios. Nós já tivemos vários, né? Por exemplo, quando nós estávamos viajando em turnê, enchente, coisas, né? Às vezes uma estrada que não tinha ponte para você atravessar, tinha que ficar esperando 15 dias. Enchente, vocês pegaram, invadiu vários lugares, pegamos, porque às vezes você chega na cidade, você aluga um terreno, você não sabe se tem enchente. Depois, com os anos, eu aprendi a avaliar perto, né? Depois eu já sabia onde tinha enchente ou não, pelas marcas nas Você vai aprendendo tudo na raça. Sim, vai aprendendo tudo na raça. Porque muitas vezes você chegava em lugares, você olhava aquele terreno lindo, maravilhoso. Sorocaba foi um caso desse, bem no centro. O terreno tudo asfaltadinho, bonito. Montamos o circo todo. A primeira enchente que foi aparelho de magia, roupa, figurino, tudo indo embora. Isso é o equilíbrio, hein? Porque tem que ter também equilíbrio emocional para aguentar tudo isso. Então, uma outra vez a gente estava em Piracicaba, começou a subir. Quando eu te via, estavam os carros indo embora, boiando. Então, são coisas que o circo passa que nem se imagina. Por quê? Porque, na verdade, se nós tivéssemos um olhar do gestor público e falar, olha, em cada cidade, vamos deixar um terreno central para receber o circo, para receber um parque de diversão, uma área para cultura e entretenimento. Um lugar para estacionamento, de melhor conforto para o público, para receber os artistas, seria maravilhoso. Então, a minha campanha sempre foi para isso. Né, de conscientização, né, porque eu acho que a gente, como empresário, como gestor, a gente também tem que ter condições de trabalhar. Né? E aí o terreno é fundamental. Entendi. E aí depois da pandemia vocês só esperaram passar mesmo? Não tinha muito. Não tinha o que fazer. A gente tentou fizemos várias tentativas, mas não tinha jeito. Fizemos o drive, também não funcionou muito bem. Então, tivemos que esperar passar. Daí, quando passou, retomamos. E aí, o pessoal continuou com vocês? Ou vocês tiveram que desligar algumas pessoas? Não, durante a pandemia, a gente fez de tudo para segurar. Né? A gente porque eles dependiam, né? Não, e a gente não... Eu tinha um olhar assim, aquela pessoa que saísse do circo, que fosse para uma outra profissão, ela ia perder suas habilidades. Então, a gente segurou o máximo de pessoas, um e outro que saíram e tal... porque a gente sabia que se fosse sair depois, como é que o trapezista vai ficar pronto, vai voltar a funcionar? E daí, um preparo de 10 anos, 15 anos, uma pessoa que faz força capilar, uma pessoa que faz lira, que faz qualquer número de altura, os palhaços mesmo, e outros profissionais. Quer dizer, se esse profissional fosse para outras atividades, seria muito difícil depois voltar. Ia perder a magia dele. Exatamente. A gente está quase chegando ao fim aqui, mas assim, eu queria só fazer mais uma pergunta para você. O que você acha, assim, como gestor? Porque, assim, a gente vê muito as pessoas opinando, né? Você acha que funciona aquele que é amigo de todo mundo ou aquele que sabe ser incisivo? Qual que você acha que é um perfil, assim, que mais funciona? Então, eu não acho que tem que ser amigo de todo mundo, não. Você tem que tratar todo mundo com cordialidade, mas os seus colaboradores não são seus amigos. Não é? Eles são prestadores de serviço. Não quer dizer que você vai ter um amigo, um outro. Você não é amigo de todo mundo. Para mim, isso é hipocrisia. Você não é amigo de todo mundo. Tem pessoas que você tem mais afinidade, tem outras que você tem menos afinidade. Você pode gostar de todo mundo, mas qual a pessoa que você vai ali conversar a sua intimidade? Então, não é amigo. Para mim, amigo é quem você compartilha intimidade, né? Assuntos confidenciais. Eu acho, sim, que você tem que tratar toda a equipe com respeito, ouvir coisas do trabalho, né? Eu acho que nós temos que ter um psicólogo, onde você tem muitos funcionários, muitos colaboradores, para quando tiver algum assunto pessoal, a pessoa cuidar disso. Porque você, como gestor, você não pode misturar as coisas. Porque muitas pessoas não respeitam, perde a hierarquia. Quando você dá muita intimidade, o cara fica, no termo popular, folgado. Né? Ele vai confundindo, não tem como. Né? É muito difícil a pessoa não confundir. E vocês têm um psicólogo lá, é isso, então? A gente encaminha, quando precisa, encaminha.
Né? Tá. Por exemplo, eu estava falando mesmo lá, eu trabalho com várias pessoas da família, sempre trabalhei, e sempre existiu um respeito, por quê? A sua liberdade termina do serviço, né, para a família. Então, quando a gente for para um churrasco na frente do trailer, aí nós somos família. Aí nós vamos conversar sobre assuntos de casa, tudo isso. Quando for assunto de trabalho, é lá no picadeiro. E sempre deu muito certo, sempre foi, porque eu criei esse método desde cedo para não misturar, você entende? Então, porque senão você, se imagina eu mando no meu irmão, no meu filho, no meu marido, na minha irmã, se não tiver esse respeito, você entende? Você já pensou estar discutindo ali numa mesa com o empresário, entra meu filho, mãe! Não pode, você entende? Então, eu acho que você tem que ter o lado profissional, ele tem que ser bem delineado para as pessoas não ficar na corda bamba, né? Tipo assim, você tem que existir um respeito, da mesma maneira que eu tenho que respeitá-los, eles têm que me respeitar, você entende? Então, muitas vezes, eu via casos de alguns amigos meus que, por exemplo, tinha um salão, uma gestora que tem um salão, com 20 funcionários. Aí um dia eu cheguei para ela e falei, olha, você tem muita intimidade com seus funcionários. Eles são seus amigos? Não, mas veja... Eu falei, olha, na hora que eu te fizer um processo de trabalhista, você vai se magoar, você vai sofrer, porque você vai ver que a pessoa não é sua amiga, ela é sua funcionária. Você não deu outra, passou 5 anos, a pessoa me ligou e ela tinha uma formação boa, uma gestora formada em direito, formada em administração, mas se deixou levar pela emoção. Então eu acho que, eu posso ser uma gestora à moda antiga, né? Porque eu já tenho alguma idade, mas eu vejo que você, quanto mais intimidade você dá, menos respeito você ganha. Vai perdendo as rédeas. Exatamente. Então, eu gosto de ter um limite, né? Eu gosto respeito pra caramba o profissional. Se precisar de mim, dentro da medida, eu sempre vou ajudar, sempre vou atender, mas eu ensino pescar, eu não dou peixe, você entende? Eu acho que dar o peixe é uma coisa estragando, que tem estragando. Porque na hora que você precisa de uma atitude lá... Exatamente. Então, eu tenho muita felicidade. Eu, tenho muitas pessoas que trabalham comigo há 3 décadas, 4 décadas. Você fala que é uma equipe aí que de muito tempo, né? É uma equipe já, se entende? E também eu motivo muitas pessoas também a irem para outros, principalmente para o exterior, e meus artistas vão muito para fora, e eu motivo, vocês têm que almejar, tem que melhorar. Eu cobro muito, eu sou uma pessoa que eu cobro muito. Não deixa porque você quer ver o crescimento deles. Eu quero ver o crescimento. Talvez você fale, você é chata. Não sou não, porque é para você isso aí. Você entende? Não é para mim, porque você vai fazer um negócio bem feito, uma outra pessoa vai vir te contratar, porque o circo tem essa coisa das temporadas, né? O artista vem, fica um tempo comigo, depois vai para outro lugar, né? E isso eu ensinei pro meu filho. Meu filho, desde os 16 anos, viaja o mundo. Eu dizia, você tem que estar preparado, você não sabe o dia da manhã. Então, eu acho que a gente tem que ensinar a voar, você entende? Não pode ficar só ali segurando, não, você tem que ensinar. Então, eu acho que quando você cobra, né, você ensina essa pessoa a ser inquieta, a pesquisar, melhorar, vai se formar, vai fazer curso. Você vai fazendo ela crescer. Vai ao crescimento. Agora você tá passando a mão, você não tá indo muito bem. Gente, peraí, não é assim não. Vai ensaiar mais. Errou, não tem problema nenhum, vai de novo. Isso. Essa parte de dividir família com profissional é muito legal, viu? Você tem algum livro, alguma coisa que você fale sobre isso? Eu falo um pouco no Gestão Espetacular também. Porque é difícil, viu? Eu vejo que as pessoas, elas têm dificuldade. Eu também, eu vou te falar, que às vezes eu acho que eu tenho um pouco, porque eu e ele, a gente também, meu marido, a gente trabalha. E lá atrás, quando a gente comprou, tem essa dificuldade, tem que ter maturidade, Tem que ter maturidade e separar limites. Então, por exemplo, eu com meu marido apresentava o espetáculo. E aí, muitas vezes, eu ia lá, dirigia ele, falava, ele ficava bravo. Nem aí, você entende? Nem aí. Fica bravo, né? Tem como. Tá lá, o marido dirigindo, você já fica puta do nada. Entendeu? Então, só que assim, desde o começo, eu dizia, olha, esse assunto do circo, seja lá qual o assunto que é, se é do picadeiro, se é de mudança, nós vamos tratar aqui. Porque daí, quando você fecha a porta daquele espaço, pode ser qualquer espaço, e for para tua área do lar, você deixa aqueles problemas lá. Porque daí você não mistura essa parte. E não acaba com o casamento, não acaba com as relações. Não acaba com os irmãos, com o sobrinho, com todo mundo, você entende? Legal. Então, eu acho assim que foi eu tive que aprender isso na marra, né? Mas desde o começo eu tive essa percepção. Eu vou criar uma rotina para mim também não ficar estressada. Então, por exemplo, quando eu estou lá no escritório fazendo as coisas, eu registro tudo, eu gosto de ter... Né, hoje tem o computador, mas antigamente era nos livros mesmo, escrevendo, fazendo...
E aí eu dia que quando eu chamava alguém para dar uma tarefa ou para corrigir alguma coisa, eu chamava ali, se é irmão, se é cunhado, se é tio. Eu já trabalhei com 6 irmãs e 6 cunhados juntos. Nossa. Mais os sobrinhos todos e mais filho e marido, tudo. Então, se você não tem uma rotina de respeito com a própria rotina, por exemplo, nós moramos no circo, então eu costumo não chamar ninguém fora do horário que é o horário estabelecido para ensaio, para entrevista ou para espetáculo. Senão, não chamo. Eu procuro respeitar esses limites também. Isso é legal, né? Claro que tem algumas coisas, às vezes, que acontecem de emergência, você tem que pedir, olha, dá para você fazer isso e tal. Então, acho que estabelecer o método funciona muito bem. Você estabelece um método, vê se testa, serviu, beleza. Se não, muda. Eu não tenho medo de mudança, eu acho que mudar é importante. Se você está errado naquilo, se a pessoa vier para mim e falar, Marlene, eu acho que o jeito que você está pensando sobre esse assunto não está legal, se você fizer assim, eu escuto, eu acho que é legal você escutar. De alguém que tem experiência. É. Agora, não pode vir alguém que nunca fez nada na vida. Só simplesmente não, julgar. Teoria não, eu quero saber na prática. Às vezes a pessoa fala, mas se eu fosse dono desse circo, eu faria assim. Então, você vai lá, compra um circo, faz. E aí você faz do jeito que você acha certo. É a mesma coisa que eu tô falando para você do insubordinado, né? Ele quer questionar, falar um monte, ele não tem bagagem para chegar. Bagagem, é. Nossa, olha, eu gostei muito aqui de te receber. Eu ia até perguntar, que a gente tem aqui pessoal assistindo, né? Produção, né? E aí eu queria saber se você tem alguma pergunta para fazer, né? Porque a gente até que acabou se estendendo, não sei quanto tempo deu. Legal, tá bom. Tá muito bom, né? Já pensou em desistir de ser empresária, principalmente do ramo circense? Porque a Marlene, além de ser empresária circense, atua em algumas áreas também artísticas e tudo mais. Uhum. Mas pensou já em desistir de ser empresária circense? Não do circo, ou trabalhar de novo para outro circo, mas de deixar o circo que você construiu em algum momento, ou não? Não, nunca. Inclusive, recebi várias propostas, né? Eu acho que quando a gente acredita no sonho que você fez, que você construiu, né? Eu recebi várias propostas para fazer gestão de inclusive, né, outras áreas de entretenimento, grandes companhias internacionais. E eu falei, não, eu gosto desse projeto, né? Eu gosto do circo. E o circo espacial, ele é um guarda-chuva, na verdade. Porque hoje, a gente olhando assim para trás, chegou uma época que eu tinha 4 circos. Inclusive, poucas pessoas sabem, mas o primeiro circo Paraty-Paratá quem montou fui eu. Sério? Foi o primeiro circo Paraty-Paratá quem montou fui eu. Nossa. Então, eu fiz produção da Turma da Mônica, super grande. Fiz muitas outras coisas. Tinha uma escola de circo durante 10 anos. Então, faço algumas coisas na área musical também, sou compositora, né? Mas o circo é minha paixão, eu acho que a gente tem que trabalhar com a paixão. Eu acho que a pessoa que constrói o gestor, o empresário que monta o negócio dele, seja lá na área da informática, seja na área de beleza, seja qualquer área, mas que tenha a alma dele, ele não vai desistir nunca. Pode sofrer, pode tomar porrada que você vai voltar. Você entende? Eu brinco que eu já voltei umas 3 vezes. Nossa, se fosse para desistir, teria desistido. É isso que segura a gente. Eu falo para eles, né? Eu não sei se eu sou teimosa, né? Eu sou teimosa. Ou se eu amo demais, mas assim, já passei por cada coisa assim que eu também decidi seguir para crescer a vida, assim. Eu gostei muito de falar com você, porque, nossa, você tem muito aí para ensinar, gostei bastante, me identifiquei muito com você. Bom, fico feliz. E admiro pessoas assim com garra, viu? Que tenham mais pessoas, que a gente consiga aí ter pessoas se espelhando com isso, porque eu acho que esse é o futuro, né? E assim, a gente passa por dificuldades mesmo, né? É difícil você construir tudo sozinha, mas o que segura a gente é isso, né? É o amor que você tem por aquilo que você está construindo. É você acreditar no seu sonho, né? Por mais que o mundo fale, não vai dar, você vai dar sim. Você tem a certeza. Eu acho que quando você faz uma coisa que você tem a certeza dentro de você, as dificuldades tem em qualquer segmento. Qualquer segmento tem dificuldade, né? O agricultor vai lá plantar, de repente vem a chuva, acaba com tudo. Né? Você não vê agora... o granjeiro está lá, de repente vem uma peste, acaba com os animais. Então, em cada segmento que nós estamos, nós temos dificuldades, mas também a gente tem que ver a oportunidade nas dificuldades. Sim, é verdade. Tem mais alguma?
Olha, Marlene, eu acho que por enquanto, nesse quadro, eu acho que a gente, né, esmiuçou bastante coisa aqui. Você está super convidado, se você quiser participar dos próximos. Eu queria que você falasse para eles sobre os seus livros, obviamente, como é que eles podem ter acesso. Fala um pouco também do seu circo, passa os seus contatos, tá? O Circo Espacial, nós estamos na Zona Sul, em São Paulo, na Avenida Atlântica, 2800. A gente só trabalha sábado e domingo com espetáculo. E nós também fazemos treinamentos corporativos, eventos, né? Quando você quiser o circo aí levar para a sua empresa, nós também fazemos essas ações. Legal. Aliás, o Circo Espacial foi o primeiro a criar as oficinas e treinamentos corporativos usando o circo como linguagem, que é um orgulho muito grande para a gente. Meus livros estão nas livrarias, agora mais online, né, do que presencial, chama Marketing de Circo, pela editora Orions. E a Gestão Espetacular, que é pela Paco Editora, e tenho mais 2 livros de poesias, que é Serragens, Coração na Lona e Momentos Mágicos. E vem aí um outro livro, que é um romance, que estou finalizando, que chama Serragens nas Veias. Você dá aula? Você Não, só faço palestra. Deixa seu contato também, se alguém quiser. Aqui? Pode falar que eu vou. Pode deixar. Meu contato as redes sociais é Marlene Querubim Oficial, e o e-mail é espacial@espacial.com.br. Estou à disposição. Espero que... Eu amei, tá? Ah, que bom. Sabe o que eu ia te perguntar, inclusive, né? Aproveitar que eu tô gravando. Se um dia eu posso ir lá pra gravar seu dia a dia, ia ser legal, né? Claro. Pegar a correria lá com você. Você vai correr. Vou até de tênis, aí eu fico lá. Ia ser bacana eu pegar a correria, vendo lá como que você resolve as coisas, essa parte toda. Será um prazer. Você se importa? Não, de jeito nenhum. Bom, eu amei ter te recebido. Obrigada. Você é uma pessoa que eu gostei desde a primeira vez que eu vi. Fui lá no seu circo, eu amei, gente. Vale a pena, assim. Assim, me emocionei bastante. Fiquei lá chorando, né? Meu marido sabe. Eu adorei. Eu acho que o circo eu não conhecia. Pra mim, não tinha esse costume, né? Eu fui conhecendo também mais pro meu marido. Ele causa uma emoção na gente que realmente a gente se renova, né? Você falou assim, que elas se abastecem por elas. Porque as pessoas que trabalham com isso, acho que realmente elas vão adoecer mais lentamente, porque trazer alegria, né, para as pessoas, ter esse poder de despertar esse sentimento, eu acho que não é todo mundo que consegue. Então, vão visitar, vale super a pena, comprem os livros, ela é uma escola. E assim, muito obrigada. Obrigada a você. Te aguardo na próxima e até a próxima, gente. Obrigada. E viva o circo. Viva o circo. Tchau, tchau.